Falar sobre a morte, sem dúvida, ainda causa certo desconforto para algumas pessoas. Mas por que evitamos pensar a respeito desse fenômeno tão natural chamado morte? Se somos consciências espirituais que sobrevivem fora da matéria física, por que tememos tanto essa jornada para além das fronteiras vibracionais da dimensão mais densa da vida humana? Será que o receio é de não despertar para a vida após a vida? Será que tememos sentir dores, entrar em desespero? A morte é um processo solitário ou somos acompanhados ao longo dessa transição multidimensional? Eu sou Newton Daltro, pesquisador da consciência multidimensional, voluntário da ACIPEC e aproximador da técnica energética grupal APROCIM. Caso você ainda não conheça essa técnica grupal de assistência energética planetária, a APROCIM, eu te convido para saber um pouco sobre essa atividade assistencial que já ajudou e continua ajudando inúmeras pessoas, residentes em vários continentes do nosso orbe terrestre. A APROCIM é um conjunto de atividades de assistência energética planetária grupal, onde você pode ser assistido energeticamente e, principalmente, pode contribuir na assistência aos seus entes familiares, às pessoas que já deixaram a vida física e ao nosso orbe terrestre planetário. Nessa palestra, nós vamos falar um pouco a respeito do tema A Crise da Morte, um olhar etiológico da distanásia extrafísica. Para enriquecer melhor o nosso tema, eu não poderia deixar de referenciar uma extraordinária obra de um grande pesquisador estudioso dos fenômenos parapsíquicos do final do século XIX, o pesquisador italiano chamado Ernesto Bosano. Nessa obra literária, A Crise da Morte, Bosano registrou diversos relatos de consciências já desencarnadas ou dessomadas, como chamamos na Conscienciologia, registros resultantes de suas investigações parapsíquicas, onde ele analisou dados bastante robustos e criteriosos, usando como base metodologias científicas adotadas na época, no final do século XIX, início do século XX. Bom, então, para contextualizar, enriquecendo melhor o nosso tema, eu vou trazer ao longo de nossa conversa alguns trechos extraídos de alguns relatos pesquisados por Bosano, descritos assim com riqueza de detalhes em seu livro, em sua obra, A Crise da Morte. Todos nós, em geral, nos percebemos durante a transição da morte, ainda que algumas vezes demoramos para entender, principalmente em casos de morte violenta, a nossa nova condição, desse outro lado do plano da vida, que chamamos na Conscienciologia de dimensão extrafísica. Uma outra coisa, evidenciado na leitura desses relatos da obra de Bosano, é que quase todos nós passaremos por uma espécie de sono reparador durante esse processo de transição da morte. Mas essa constatação eu já abordei numa palestra anterior, intitulada Ciclo Transredessomático, onde utilizo de um modelo cognitivo para descrever 5 fases que vivenciaríamos, logicamente, uma hipótese de meus estudos, vivenciaríamos durante esse fenômeno natural que é a transição da morte. Uma dessas fases seria a fase de revivência mnemônica, onde a consciência, durante esse período de sono reparador, passaria por uma breve recapitulação de momentos, dos principais momentos vivenciados por ela
na vida física. Seria como uma análise de consciência da própria personalidade dessomante. Palestra completa, abordando o tema ciclo transressossomático, está disponível na playlist chamada Palestra Pública, aqui do canal do YouTube. Mas eu vou deixar o link aqui nos vídeos, nos cards, aqui no canto superior desse vídeo, assim como na descrição ou no primeiro comentário aqui abaixo desse vídeo, para facilitar o acesso, tá bom? Não deixe de assistir, porque essa palestra dá uma visão geral do processo, de todo o processo de transição da morte vivenciado por uma consciência dessomante. Evidentemente, são hipóteses, frutos de minhas pesquisas. Então, aqui já poderíamos aproveitar para contextualizar, extraindo, dentre os vários relatos que existem na obra, um pequeno trecho que eu selecionei do caso do doutor Horace Abraham Eckley. No relato dele, ele diz assim: sentia que me soltava gradativamente dos vínculos orgânicos, mas estava em condições de consciência pouco lúcida e tinha a sensação de estar sonhando. Quando o organismo corpóreo deixou de funcionar, pareceu-me que as partes separadas da minha personalidade se repusessem em uma só. Suponho ter passado um período relativamente longo em condições de inconsciência ou de sono. Todos os acontecimentos da minha vida desfilaram diante de mim como em um grande panorama, e eu revi todo o meu passado, incluindo-se o último episódio, o da minha morte, né, do processo da morte dele, né, da dessoma dele, do desencarne. Então, vejam, que interessante, 3 pontos aqui a observar. A pouca lucidez no processo da morte dele, da transição, a questão do sono, do suposto sono reparador, e a revivência, a fase de revivência mnemônica durante esse período do processo dele de sono reparador. É interessante, né? Uma outra coisa que Bozano consegue demonstrar claramente, com bastante rigor, no uso de critérios científicos, é que a morte é um processo natural para todos nós. Todos nós nos vemos do lado de lá, de acordo com as condições que vivemos do lado de cá, nessa dimensão física, nessa dimensão material da vida, né? Essa é uma reflexão muito importante para o tema de hoje, que envolve justamente a condição da consciência ou da consciência extrafísica ao despertar desse suposto sono reparador após a fase de revivência mnemônica. Nem sempre o sono reparador é tão reparador assim para algumas consciências. O que acontece com a consciência, com o espírito, no momento após a morte biológica? Sempre na história da humanidade, nós nos deparamos com essa grande interrogação que é a morte. O que ocorre nesse momento de transição entre vidas que hoje compreendemos um pouco melhor estudando a consciência? E o pesquisador e autor da obra A Crise da Morte, Ernesto Bozano, procurou demonstrar que nessa transição multidimensional, numa perspectiva científica, ocorrem mais episódios comuns com as consciências dessomantes, com algumas poucas diferenças. A palavra crise, usada por Bozano, parece nos trazer algo muito negativo, algum momento trágico. Mas essa é uma questão cultural de interpretação da palavra, uma vez que essa mesma palavra,
usada em outras culturas, por outros povos, ela é vista como oportunidade, por exemplo, na cultura oriental. Então, com essa perspectiva, vamos retornar ao livro usado como referência para essa nossa conversa sobre o tema e vamos conhecer o que Ernesto Bozano descreveu em sua obra a respeito do que seria a crise da morte. O interessante nesse momento é que Ernesto Bozano faz uma observação de que ele tinha atingido uma quantidade, um volume muito grande de material de pesquisa, né? Então, ele entendia que essa quantidade, essa proporção de material que ele tinha pesquisado, usando as metodologias científicas da época, que isso poderia, esse volume poderia impedir ou proporcionar uma dificuldade para que ele pudesse publicar nos canais científicos da época a sua pesquisa mediante monografia, artigos. Então, aí é quando ele faz, em cima dessa observação, ele traz o que seria depois chamado, na sua obra, de A Crise da Morte. Ele diz assim: julguei aconselhável limitar-me às impressões sentidas no momento da entrada no mundo espiritual pelas personalidades dos desencarnados que se comunicaram, né? E aí, interessante que após essa colocação dele, que depois veio a ser o tema A Crise da Morte, ele faz uma outra observação que ele tirou por conclusão dessa pesquisa dele em relação aos variados episódios e relatos que ele cruzou, né, fez o cruzamento, e aí ele complementa assim: cada personalidade desencarnada gravitava rumo àquele estado espiritual com o qual se identifica com o grau de evolução psíquica alcançado como consequência do trânsito da existência física encarnada no plano físico antes de dessomar. É interessante essa colocação dele, porque nos faz refletir justamente sobre não só a questão das causas, né, que possam levar a uma crise mais ou menos prolongada, mas também a questão de que a gente fala sobre afinidades em termos energéticos, em termos de psicosfera energética das consciências, não só no meio físico, como no extrafísico. E aí nós podemos tirar, em relação a isso, fazendo uma observação, uma avaliação dessa descrição de Ernesto Bozano, é que nesses registros é possível a gente compreender que a crise da morte, como descrito por Bozano, seria as impressões sentidas pela consciência durante a sua readaptação ao novo estado consciencial como consciência, né? Na transição da morte para o mundo espiritual, ou o que nós chamamos na conscienciologia de dimensão extrafísica. E aqui eu aproveito para resgatar que algumas de minhas constatações ao dissertar sobre o ciclo transredessomático, onde eu descrevo que na etapa de readaptação, como diz Bozano, esse momento de crise, de readaptação, é que eu falo sobre a fase de perturbação eletronótica ou perturbação espiritual ou a própria crise, né, da consciência, é que nesse período poderá ser mais ou menos prolongado, em razão de diversos fatores psicossomáticos vivenciados pela consciência que interferirão, de acordo com
as pesquisas, relatos que foram cruzados, não só Bosano, como as minhas pesquisas, que irão interferir nessas impressões sentidas pela Consciex nesse momento de crise experienciada por essa consciência dessomante durante a sua transição para a dimensão extrafísica, nesse momento da primeira dessoma, que é o descarte do corpo biológico. Veja, vamos deixar um pouco mais claro o que eu estou me referindo aqui nesse momento das nossas reflexões, e que eu penso tem a ver com o entendimento de Bosano sobre a crise da morte. É que a condição psicossomática da consciência dessomante, o seu estado mental, emocional e, por consequência, a sua condição bioenergética, né, refletirá nessa fase de readaptação à sua nova condição como consciência na dimensão extrafísica. Lembrando aquela reflexão que eu fiz lá no início do vídeo, que eu disse que seria importante para os nossos entendimentos, para a nossa conversa. Nós nos vemos do lado de lá, segundo as condições que vivemos do lado de cá. E se formos pensar direitinho e refletir sobre essa readaptação da consciência durante esse processo de transição da morte, veremos que essas duas relações têm bastante a ver, né? Não estaremos equilibrados nesse momento de readaptação se nós não tivermos uma vida procurando ter uma vida no ambiente físico, na dimensão física, de forma equilibrada, de forma mais tranquila, ainda que sejamos constantemente abalados por adversidades e problemas, que é um processo natural da nossa vida humana, né? Mas não estaremos tranquilos ou teremos dificuldade em readaptação de acordo com as condições que nós procuramos viver aqui na vida física, né? E nessa readaptação, nós não vamos mudar, deixar de ser o que nós éramos para ser uma pessoa ou uma consciência diferente, né? Então, os desejos, as vontades, as afinidades que temos não nos larga pelo fato de nós fazermos essa transição para o plano astral, o plano espiritual, para a dimensão extrafísica. Nós somos porque somos de acordo com a condição que vivemos aqui nesse plano físico da existência. Bem, dito isso, vamos continuar na nossa linha de estudo. Como nos referimos algumas vezes sobre a consciência dessomante, vamos aproveitar para ilustrar nessa lâmina, de forma gráfica e mais didática, qual seria o panorama da consciência logo após a morte biológica, o descarte do invólucro carnal. Agora, a consciência na dimensão extrafísica, período mais ou menos prolongado, como já dissemos, em que a consciência dessomante vivenciaria a sua revivência mnemônica, uma espécie de reexame de sua própria consciência numa visão panorâmica, termo que assim conceituamos na conscienciologia. Para então, em seguida, a consciência dessomante despertar do tal sono reparador que eu me referi no início deste vídeo, despertando num estado psicossomático sadio ou patológico, né, a depender de como foi esse processo de reviver, de reexame de sua própria consciência. E, a partir daí, percebendo o extrafísico e tendo que se readaptar à sua nova condição como consciência. O que Bosano diz é se tratar esse momento de readaptação da crise da morte, como vimos em slide anterior. Caso a consciência dessomante já inicie
o seu período do suposto sono reparador num estado mais patológico, em termos mentais e emocionais, de forma mais conturbada, desequilibrada, nos instantes da morte biológica. Por exemplo, em casos de vícios, em casos de apegos mais intensos, de condicionamentos mentais patológicos, a consciência terá maior dificuldade no seu autoexame consciencial, na recapitulação dos episódios mais difíceis de serem revistos de sua última existência física. Nesses casos, possivelmente, a consciência dessomante retardará a sua segunda dessoma, o que caracterizaria uma espécie de distanase extrafísica, ou seja, o que seria um descarte natural dos resíduos bioenergéticos ainda impregnados no psicossoma da consciência dessomante, em seguida a sua primeira dessoma, a consciex agora passaria a reter inconscientemente esses fluidos bioenergéticos imantados ao seu psicossoma, impedindo a finalização do seu trânsito multidimensional como consciência dessomante, o que passaria à condição de recém-dessomada, ou consciex pós-dessomada, como chamamos na conscienciologia. Ou seja, como hipótese, a consciex não realizaria sua natural segunda dessoma, numa espécie de distanase extrafísica, como eu disse, mantendo-se como consciex dessomante ainda por algum tempo, mais prolongado, podendo durar semanas, meses, talvez anos na nossa contagem no plano físico. E para enriquecer a compreensão desse cenário, vamos pegar um exemplo em outro trecho descrito por Bozano, extraído daquele mesmo caso do Dr. Horace Abraham, ao recapitular os registros de sua revivência mnemônica, né? Momento em que a consciência relata ter experienciado conturbações emocionais. Vamos recapitular um trechinho daquele relato, finalzinho dele, para a gente poder seguir aquela sequência. Agora, com uma outra percepção, depois do que já vimos até aqui. Disse assim a consciência dessomante: todos os acontecimentos da minha vida desfilaram diante de mim como de um grande panorama. Eu revi todo o meu passado, incluindo-se o último episódio, o da minha desencarnação, da dessoma. Em seguida, veja, em seguida, a consciex passa a registrar o seu estado psicossomático conturbado e, por consequência, a sua dificuldade em se afastar dos restos cadavéricos, né, do corpo físico, que já estava num estado de decomposição. Ela continua relatando assim, a consciência: me sentia envolvido por um redemoinho de emoções. Vi dois espíritos que eu não conhecia, para os quais me sentia atraído por um sentimento de afinidade. Então ele diz que ele não conhecia, né? Naquele momento ele não conhecia ou não reconhecia aqueles espíritos, mas ele se sentia atraído por uma questão de afinidade, que nós sabemos que tem a ver com a psicosfera energética da consciência, o momento evolutivo da consciência. Então, ela se sentia atraída energeticamente por aquelas duas consciências, aquelas duas consciências que observavam ele. E continua dizendo assim: dois homens bastante cultos e inteligentes, mas que, como eu,
não tinham se preocupado durante a vida em desenvolver neles os elevados princípios da espiritualidade. Com eles, abandonei o lugar em que havia morrido e onde ficara retido até aquele momento. Veja, ele não sabia em quanto tempo tinha se passado, como havia relatado. Ele sabia que tinha passado durante um bom tempo em sono, e, e ele, a partir daquele momento, ele, ainda que não conhecesse, mas sentiu uma afinidade por aquelas consciências, ele saiu daquele local onde estava próximo ao seu corpo físico. A paisagem que atravessei pareceu-me nublada, escura, mas aquelas sombras que me conduziram para um lugar onde encontrei reunidos numerosos espíritos, pessoas que eu conhecera em vida e que estavam mortas há algum tempo. Isso seria um exemplo, né, dentre as variadas vivências patológicas durante o que o Bozano define como a crise da morte, levando a consciência dessomante, possivelmente, ao retardo de sua segunda dessoma, ou bitanatose, como chamamos no paradigma consciencial. Bem, mas agora vejamos um outro episódio bem diferente desse, de readaptação mais sadia, mais homeostática no extrafísico, por uma outra consciência dessomante durante a sua transição entre planos, avaliando um trecho de outro caso descrito por Bozano, relato extraído do seu livro A Crise da Morte, que Bozano nomina o caso como do juiz Beckham, que foi morto, né, em um naufrágio juntamente com a sua esposa. Num pequeno trecho que eu coletei no livro sobre o caso do juiz Beckham, a consciência relata assim: no instante da morte, revi como em uma cena panorâmica os acontecimentos de toda a minha existência. Cenas e ações vividas passaram diante do meu olhar como se estivessem impressas em minha mente em fórmulas luminosas. Nenhum único amigo meu, desde a primeira infância até a morte, deixou de se apresentar à minha chegada, no momento em que eu me sentia afundar no mar, apertando entre os braços a minha mulher. Veja, ele mantinha a sensação do processo da morte dele, né, de naufrágio, mas ele já estava despertando, provavelmente ainda de forma obnubilada, né, assim, meio sonolento, mas ele já percebia o despertar do sono da morte, daquele sono reparador. Ele já reconhecia algumas consciências extrafísicas que já tinham dessomado primeiro que ele, estavam vindo lhe recepcionar, lhe acolher durante esse momento que estava despertando da revivência durante aquele sono reparador. Que interessante, percebe que esse momento é um momento bastante sadio, homeostático, que é comum ocorrer, em geral, entre nós, exceto nos casos onde o processo de dessono é mais patológico. Então, o que podemos refletir a respeito da crise da morte? Esse momento de transição entre planos da vida, da dimensão física para a dimensão extrafísica.
Período esse de adaptação em que todos nós já passamos e que passaremos novamente na condição de consciência após a primeira dessoma, o descarte do corpo físico, até atingirmos a segunda dessoma, do descarte dos resíduos bioenergéticos. Compreendemos que a jornada da dessoma dependerá da qualidade energética dos registros pensênicos nutridos nesta caminhada existencial na dimensão física. De como iremos lidar mental e emocionalmente com as repercussões psicossomáticas dessa etapa do reviver os momentos vivenciados enquanto consciências dessomantes nessa jornada entre vidas. Mas será que teremos um sono reparador? Será que vivenciaremos um momento terapêutico ao realizarmos esse autoexame de consciência? Ou nos debateremos numa espécie de catalepsia psicossomática, como se estivéssemos num pesadelo noturno, despertando do outro lado da vida sem lucidez no extrafísico, em completo transtorno mental e emocional? Já sabemos, numa condição consciencial sadia, homeostática, possivelmente reteremos de forma natural os resíduos bioenergéticos por alguns minutos ou horas após a dessoma. Mas numa condição patológica, poderemos manter esses resíduos bioenergéticos por semanas, meses, talvez anos, aderindo assim de forma inconsciente e com reduzida lucidez ou sem lucidez qualquer ao fenômeno da distanase extrafísica, o que seria retardando a nossa segunda dessoma, a bitanatose, nos mantendo num estado consciencial sem alcançar a condição de consciência dessomada ou pós-dessomada, sabe lá por quanto tempo ficaríamos nessa condição. O que impediria nos habilitarmos a novos estudos e continuados aprendizados conscienciais e práticas assistenciais, mas agora no extrafísico, de volta à nossa paraprocedência. Bem, podemos aqui repetir aquela reflexão inicial do nosso vídeo, mas apenas mudando o tempo verbal de uma palavra. Nós nos veremos do lado de lá, conforme, segundo as condições que vivemos do lado de cá. Pensemos nisso. Então é isso aí, o nosso tempo já está estourando, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu me despeço de você. Caso você tenha gostado desta palestra, considere se inscrever aqui no canal do YouTube da ACIPEC e não esqueça de ativar o sininho para a plataforma lhe notificar no momento que for disponibilizado algum vídeo novo. Deixe o seu joinha também, porque isso ajuda o canal a crescer. E também o seu comentário, algum comentário que você queira fazer dessa palestra, e também compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Você também pode acessar o nosso website, o website da ACIPEC, onde você encontrará informações sobre todos os nossos cursos 100% online em nossa plataforma EAD. Então é isso aí, um grande abraço, nos vemos na próxima oportunidade. Tchau, tchau.